E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. GPS, identificador de chamadas, vocês usam hoje em dia? Sim, não? Utiliza o GPS lá no aplicativo de carro, toda a maioria usa, né? E 3D também, tecnologia 3D, que foi desenvolvida por... Ai, gente, deixa eu ver, acho que passa aqui, né? 3 mulheres pretas. Vocês sabiam que essas tecnologias foram desenvolvidas por mulheres pretas? A maioria de nós não sabe, né? E não sabia. A doutora Gladys West, ela desenvolveu o GPS que nós utilizamos hoje na maioria dos aplicativos do nosso celular. E aí, a gente tem uma questão. Por que essa invisibilidade sobre as criações, sobre as tecnologias criadas principalmente por mulheres pretas ao redor do mundo? E eu gostaria de fazer um gancho com uma pergunta para a Thaís. Qual a importância de nós, pessoas pretas, estarmos presentes na comunicação para gerar e ampliar essa visibilidade para o povo preto? Eu acredito muito que a gente ter uma mídia preta, veículos pretos e também jornalistas e profissionais antirracistas dentro do que a gente chama de mídia tradicional é muito importante para a gente poder ter visibilidade dessas pessoas, porque vocês imaginem se a gente tivesse mídias negras, né, nessa época que noticiassem o que essas mulheres fariam. Talvez hoje vocês soubessem quem são essas mulheres. Então, o nosso papel enquanto mídia negra, enquanto jornalista negro, é com certeza, Milena, potencializar os nossos, potencializar as nossas pessoas. E eu acredito muito no papel dos nossos aliados. A gente não caminha sozinho. A gente não caminha sozinho. A gente sabe muito bem que quem está nos espaços de poder e de tomada de decisão, majoritariamente são pessoas não negras. Essas pessoas, elas têm que ser antirracistas. Essas pessoas, elas têm que entender a importância de ter lugares diversos. Porque essas pessoas que estão em locais de tomada de decisão e de poder são as pessoas com quem a gente vai ter que dialogar, gente. Não tem outra forma, assim. A gente não avança, e aí a gente entra no papo do network, que a gente vai até puxar mais pra frente. A gente não avança sem os aliados. Tá? Seria legal, né, se a gente andasse só entre nós e a gente fizesse tudo entre nós, mas não tem como. A gente vive numa sociedade plural e para a gente avança de mãos dadas. Então, quem são os nossos aliados? Eu acho que são as perguntas que a gente tem que fazer, né? E para as pessoas brancas tem que se fazer a pergunta, será que eu sou uma aliada? Como eu sou uma aliada? O que eu estou fazendo para eu ser aliada, nem que seja no meu microcosmos, no meu dia a dia, né? Eu acho que é bem por esse caminho. Você sente isso também, Milena? Como que você vê? Quais são os seus desafios dentro da sua empresa e dentro do seu projeto nessa questão do network? Porque tá, gente? É um baita desafio pra gente, né, Milena? Dentro do trabalho que a gente desenvolve, dando visibilidade, fortalecendo o empreendedorismo preto, a nossa maior dificuldade é mostrar a força que a nossa comunidade tem, apesar de isso já ser algo tradicional. Porque a partir do momento que foi implementado no Brasil o projeto eugenista e nós não passamos a nos ver como potentes, nós conseguimos enxergar outras comunidades como potentes, isso foi se dissipando. Então a gente precisa resgatar toda a força, ter o acesso à história, conhecer tudo que a gente pode criar e construir juntos para fortalecer o nosso network e crescer enquanto comunidade como outras etnias já fazem. Os japoneses, eles têm um bairro da Liberdade, os chineses, eles fazem isso, os judeus, e não seria diferente entre a população preta. Por isso que é importante a gente ter acesso à história, buscar essa história, trazer isso e ver de onde quais conteúdos nós estamos consumindo nas redes sociais. Se a gente acessa o Notícia Preta para buscar informação, quais são os canais, com quem a gente consome, de quem a gente compra, quais são as pessoas que nós contratamos. O nosso consumo, o nosso papel enquanto consumidor é extremamente importante, porque a gente precisa ter um consumo mais consciente para transformar efetivamente a sociedade. Então, o Páginas Pretas Classificados é um aplicativo que nós desenvolvemos para fazer essa facilitação do consumo em relação ao empreendedorismo preto no Brasil. Porque no Brasil, 60% das mulheres são empreendedoras pretas. E aí, no nosso círculo de consumo,
Se a gente fizer uma análise, quantas empreendedoras pretas a gente tem acesso no dia a dia? De quantas a gente consome? São produtos e serviços diversos, são eventos que elas fazem. E aí, Thaís, eu quero perguntar para você, como foi a sua trajetória do networking para fortalecer a sua pessoa e o seu trabalho hoje em dia? Como que você utilizou o networking para isso? Essa pergunta é muito bacana, assim, porque, bom, a Aline deu o meu currículo no início. Você falou, nossa, que currículo babadeiro, estudou na França. Gente, resumindo, eu sou suburbana, né? Lá da ilha e tal. Entrei na UERJ pelo sistema de cotas. Falei, uhul, venci na vida, do Dendê pro mundo. Aí chegou na UERJ, eu falei, não vou parar por aqui. Pedi um intercâmbio, fui pra França, morei 10 anos, fui repórter na France 2. Enfim, fiz toda a minha carreira lá. Eu falei o quê? Serei a próxima Glória Maria. Vou voltar pro Brasil. Sabe, bati meu sapatinho, peguei meu avião e voltei pro Brasil, achando que eu seria a Glória Maria. Óbvio, quem aqui ia ter estudado, não estudei, blá, blá. Só que não, gente, porque eu não tinha uma coisa básica, que era network. Eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Aí bom, rolou a decepção, mas, meu amor, a coroa nunca cai. Aí isso é importante, tá? Eu sempre acreditei muito em mim. Às vezes eu até acho graça de quanto eu acredito em mim. Acredita em você. Mesmo às vezes eu desacredito, eu falo, não, Thaís, foca, você vai conseguir. E aí eu falei assim, cara, eu vou sair mandando meus currículos para todo mundo. Não tinha LinkedIn, isso foi há 10 anos atrás. E aí eu falei, vou mandar meu currículo para todo mundo. Eu entrava para procurar quem eram os chefes da TV Globo. E eu mandava um e-mail como se nada fosse, tá? Olá, como se ele tivesse uma super oportunidade de me contratar, porque na verdade era uma super oportunidade de me contratar. Eles perderam, coitado, agora já era. E mesmo assim eu não conseguia. E o primeiro emprego que eu tive aqui no Rio de Janeiro foi de um amigo meu da faculdade, da UERJ, que foi no Jornal Extra. Então, tudo isso para dizer que muitas vezes a gente corre atrás da nossa melhor formação, a gente corre atrás de tudo e parece que a gente não consegue. A gente fala, caraca, eu sou horrível. Não, a gente não é horrível, a gente não tem esse tal network. E esse tal network, ele é construído. Tem gente que nasce nele, né, que faz os amigos na hípica, que não é o meu caso, espero que seja do meu filho, mas não é o meu. E outros a gente constrói. Então eu comecei a construir quando comecei a trabalhar e eu sempre tive isso em mente, assim, eu tenho que construir uma network dentro do jornalismo. Network a gente faz com reputação, assim, né? É o nosso nome, é o que eu acho que dentro de toda a carreira, assim, é o nosso nome, é o que a gente entrega e eu sempre fui muito focada nisso. Mas eu acho que tem um outro ponto dessa geração agora que é muito bacana, que vocês têm várias ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, LinkedIn, Instagram. E eu também descobri isso. Aí vem o outro lado do acredita e vai, que foi. Eu comecei a seguir no Instagram as pessoas que eu achava que eram importantes, que elas me conhecessem. Importantes para ela, né? Para mim também, mas para ela muito mais, porque me conhecer sempre... Porque você tem que acreditar, entendeu? Acredita. E eu comecei a seguir as pessoas, eu curtia, eu mandava mensagem, nossa, que incrível o que você fez. Como se eu fosse... Gente, como se eu fosse íntimo. Teve um rapaz que ele é o sócio da Mind, eu não sei se vocês conhecem a Mind. Ele é sócio da Preta Gil da Fátima Pissarra, o Júlio Beltrão. Ele foi curtia tudo dele, falava, nossa, que incrível, ai, que incrível. Nossa, querido, vou estar em São Paulo essa semana. Assim, nunca tinha... Um dia ele me respondeu. Aí um dia eu fui num evento e eu falei com ele como se eu conhecesse. Querido, tudo bom? Prazer, Thaís Bernardi. Gente, porque tem que ser assim. E aí você tem que entrar em contato com as pessoas pelo LinkedIn, pelo Instagram, sabe? E vai nos eventos onde estão as pessoas. Sabe, a gente adora uma festa, adora um evento. Vou pra curtir, mas ó, um olho aqui, um outro ali, ó. Quem é essa pessoa que eu conheço? Ó, tá um copinho aqui de água de preferência, que é para manter o sentido, e se abre outro aqui. Então, eu acho que a gente tem várias ferramentas hoje em dia que são, né, que estão aí nas redes sociais, que a gente tem que usar essas ferramentas, saber como a gente usa essas ferramentas, saber como a gente se comporta nessa rede social. Rede social é a imagem que você quer passar de você. Então, qual é a imagem que você quer performar ali? Ah, eu não vou ser quem eu sou. Você vai ser quem as pessoas querem que você seja no seu LinkedIn. Porque você tem que ser a pessoa que
que vai ser contratada, né? Então, a utilização dessas ferramentas, eu acho que elas combinam com o mundo real. Então, eu acho que a grande sacada é como que você combina esse mundo virtual com esse mundo real para você criar o seu network, uma vez que você não nasceu num meio onde você tem as pessoas com quem você quer se conectar. Como você faz seu network? O networking, geralmente, eu faço com pessoas pretas, né? Até porque pra gente é muito importante. E o networking a gente faz muito na intuição também, sabe, Thaís? Na intuição que a gente usa muito, acredito muito na questão da espiritualidade. E aí a gente vai conhecendo as pessoas. E estar aqui, por exemplo, foi algo relacionado ao trabalho e também acredito na questão da espiritualidade, porque a gente vai se projetando para o mundo vai conhecendo o que você faz e as coisas vão se conectando, o nosso trabalho vai se conectando, as energias vão se conectando. Então hoje a gente pauta muito, uma pergunta assim bem, porque se a gente for profissional, acaba que mistura sim, Thaís, com um lado mais intuitivo, sabe, do negócio. Talvez por a gente ser mulher, sabe? A gente tem ali, quando vê, tá caminhando tá numa caminhada que a gente nem esperava, né? Por exemplo, a gente tem uma relação com o sul dos Estados Unidos, que foi totalmente intuitivo, né? Que é um processo que a gente quer fazer essa conexão entre os empreendedores pretos no Brasil e os empreendedores pretos nos Estados Unidos, porque eles já têm essa visão mais avançada, né, de negócio. Então, é isso, é a gente se fortalecer lá. Eles têm um trabalho muito grande, eles já estão assim com redes de hotéis, eles já têm rede de educação. Então, a gente pensa em trazer esse mesmo sistema aqui para o Brasil. E aí é uma questão de desenvolvimento da mentalidade do nosso povo mesmo, da gente se enxergar como potentes, da gente criar e ter essa vontade de construirmos juntos, sabe? Então, o Páginas Pretas Classificados, a Milena e toda a nossa equipe, ela trabalha o networking dessa forma mesmo, sabe, Thaís? Como a gente já se conhece, então também foi um processo que uma pessoa indicou, tem muito isso hoje em dia, sempre teve, né? O que indica. Então é importante que a gente esteja conectado com pessoas que a gente também admira, com pessoas que a gente tem uma inspiração, para que a gente possa construir os nossos impérios, né? Reconstruir, na verdade, porque já foram construídos, né? Juntos, sabe? É basicamente isso. Isso que você falou dos Estados Unidos e tal, eu só tenho um ponto em relação a isso, que a gente precisa entender processos históricos, né? A formação histórica dos Estados Unidos é uma e a nossa é outra, completamente diferente. Então, às vezes a gente pensa assim, eles estão mais avançados do que a gente está... Eu nem faria essa comparação, porque muitas vezes as comparações, elas deixam a gente mal pra caraca, saca? Que seja com outros países, ou que seja com um coleguinha do nosso lado. Você fala, caraca, ele tá... E o processo dele é um e o nosso processo é outro. Então, eu acho que é muito válido a gente entender os processos. É natural de todo mundo se comparar. Eu me comparo o dia inteiro. Eu comparo Notícia Preta com outros veículos o tempo inteiro. Até porque eu trabalho com mercado, assim. Uma empresa ela vai anunciar em mim ou no fulaninho. É uma competição. Então eu tenho que comparar, eu tenho que ter número, eu tenho que ter métrica, assim, né? Eu sempre brinco, eu falo, Wakanda não existe, né? A gente vive aí, o mundo tá aí. Então, e eu tenho 2 empresas, no caso, para tocar, que é o Notícia Preta e a Escola de Comunicação Antirracista. Então, a gente tem que ter esse foco. Então, o se comparar, ele é muito natural. Porém, ele é muito adoecedor, às vezes, também. E como não adoecer? Eu não sei, se alguém souber aí como não adoecer, vocês podem me falar, porque eu ainda também não descobri. Eu adoeço, mas como eu falei para vocês, eu dou um saculejo e volto, porque não tem como a gente não saculejar e voltar pro lugar. Então, quais são as estratégias que cada um e cada uma encontra dentro do nosso processo, do nosso processo evolutivo, do nosso processo de carreira, para construir essa carreira? Esse processo ele é único. E eu acho que é isso, assim, como que a gente descobre, como que a gente desenha? Eu não sei, mas, repito, se alguém souber me dá a dica. Mas tudo isso faz parte. Eu acho que se comparar faz parte, se sentir pequeno faz parte.
Eu me sinto pequena inúmeras vezes, assim. Se sentir sozinho é o que mais faz parte. O empreendedor é uma pessoa solitária. O empreendedor é uma pessoa solitária. Assim, o meu marido, que mora comigo, ele não vai entender o que eu estou passando, assim. Ele não vai. Por quê? Porque ele é uma pessoa cruel, egoísta. Não, gente. Ele não tem como entender. Ele não tem como entender. Então, acho que às vezes é muito isso, né? Eu pego meus probleminhas, minhas coisinhas, ponho no meu saquinho e eu tenho que seguir o meu barco criando essas minhas estratégias. Então, eu sempre faço um exercício. Eu escrevo muito, né? Eu sou dos anos 80, né, gente? De 85. Então, eu ainda sou do papel e da caneta. Os mais jovens nem usam isso. Faço reunião no Notícia Preta, eu falo, pega o seu caderno, minha filha. Pega... A menina vem com notebook, quando vem com celular, me mata. Fala, vai anotar onde isso, garota? Aqui. Fala, como que você vai pegar isso depois? Em qual página? Ela aqui, ó. Mas esse exercício da gente desenhar onde a gente está, onde a gente quer chegar e quais são as estratégias que a gente tem que ter para a gente chegar. E nós, pessoas pretas, sabemos exatamente o que significa ter estratégia. Porque se a gente, historicamente, passou pelo que a gente passou e a gente está aqui hoje, a gente teve estratégia. E eu acho que a gente se juntar e que se a gente aliar se aliar é uma dessas estratégias. Criar network é uma dessas estratégias também. Identificar as pessoas com quem a gente precisa e quer se relacionar é uma estratégia também. Ah, Thaís, essa pergunta eu vou fazendo para vocês porque eu fiz para mim durante muito tempo. Ah, mas eu não vou parecer interesseira, né, de procurar uma pessoa só porque... Não, gente. Os brancos fazem isso o tempo inteiro, de uma maneira muito natural. Muito natural. Agora eu tô morando metade da semana em São Paulo, metade aqui. Gente, em São Paulo, as conversas, assim, da galera... É direto, é assim, então, bora lá, eu tenho um projeto, bora lá, quero botar tantos mil, preciso de tanto, o que tu faz? Mas o que você me dá? É assim, gente. A gente, às vezes, fica com vergonha de falar, eu vou pedir. A gente não tá pedindo, é uma relação de troca. Por isso que eu falei lá atrás, eles perderam quando não me contrataram. E a gente tem que interiorizar isso pra gente, porque os brancos, gente, eles fazem isso naturalmente. Então, eu acho que dentro desse papo de network e tudo isso, eu acho que vale a pena esse nosso trabalho, sabe? Da gente entender esse nosso valor, entender que é uma relação de troca, entender que é um ganha-ganha. Eu ter você dentro do meu portal é um ganho para mim. Não é um ganho só para você. A gente está ganhando. E se a relação não for ganha-ganha para todo mundo, aí você também sai perdendo e tu não entra nela, né? Não, e é exatamente isso que a Thaís falou, né? A gente convergindo, né, os negócios, convergindo as ideias, a gente trazendo, todos nós ganhamos enquanto comunidade, né? Então a gente precisa parar de olhar para o outro como um competidor. Então, se você tem um veículo de comunicação e outra pessoa tem um veículo de comunicação, então vamos juntar aqui, porque é assim que a gente cresce. A maior emissora do Rio de Janeiro, né, está presente em todo o Brasil e ela foi assim, fazendo essas conexões nas cidades, nas pequenas cidades. E assim a gente cresce também, né, porque sempre a nossa história, o nosso processo histórico, desde as tradições, né, as culturas tradicionais africanas, ele sempre foi assim, você primeiro busca na vila, para depois você buscar em outros lugares. E hoje, muitas vezes, a gente busca primeiro com outros lugares do que buscar dentro de casa, buscar dentro da nossa própria comunidade, né? A gente, às vezes, não fortalece a nossa própria comunidade por ter medo, não sei, enfim, por vários fatores, né? De achar que o outro vai crescer mais. E a gente não está aí para isso, a gente não tem tempo mais para isso, porque a população preta é a mais afetada pelos piores índices que existem no Brasil. É a fome, sabe? É a mortalidade dos homens pretos, das mulheres pretas, é a violência doméstica. Então, se a gente não mudar a nossa mentalidade, não serão outras pessoas que irão fazer isso por nós, né? É a gente que precisa construir novas trajetórias, é a gente que precisa pensar os nossos sonhos, colocar em prática, conversar com quem pode nos ajudar, sabe? Como a Thaís falou, você compartilhar aquela sua ideia, ver quem pode construir com você
se uma pessoa não pode, às vezes não está no momento dela, porque tem muito disso, né? Ah, eu não posso construir com você nesse momento, porque às vezes está ali pegada naquela correria ali. Não é que ela não quer que você cresça, ela quer que você cresça, mas vamos respeitar o tempo de cada um também, né? E aí no momento exato, no momento que tiver que acontecer, aquela construção, aquele processo se desenrola e cresce. Né? Cresce com verdade, né, Thaís? Você trouxe um ponto que é importante, que a gente sempre fala que é o do preto único, né? E eu acho que é do preto único, da pessoa única e do ser único. Então, acho que muitas vezes o outro não quer compartilhar com a gente porque ele quer ser o único naquele lugar. E aí, sem julgamento de valores, você imagina uma mulher que ela sempre foi a única mulher num espaço extremamente machista, onde só trabalham homens, e aí ela chegou no topo. Muitas vezes, para aquela mulher, pode ser difícil para ela aceitar outras mulheres naquele lugar. Não falando se isso é certo ou se é errado, tá? Para ela, é difícil ela aceitar uma outra mulher naquele lugar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, de entender que não tem uma única pessoa. Não vai ter só uma única mulher. E que o fato de você ser o único não quer dizer que você é o melhor. Quer dizer que você está sozinho, que você está lascado. Porque se você é o único naquele lugar, você olha para o lado e ninguém vai te entender, você não vai conseguir nem avançar com as suas ideias, né? Se você é uma única mulher dentro de um cargo de liderança, dentro de uma empresa onde a maioria é homem, como que você vai impor ali que é importante ter mais mulheres se você é uma voz única? Então, entendo que tem pessoas que estão nesse processo do ser único, porque muitas vezes elas se sentem especiais por serem únicas. E tá tudo bem elas se sentirem especiais por serem únicas. Elas têm uma história de luta, que elas foram lá, batalharam, conquistaram, e isso faz com que elas não queiram outro lugar delas. É a cabeça delas. Mas eu acho que é um exercício nosso, da gente entender que ser único não traz avanço pra gente. Ser único não traz avanço. E aí, uma vez que eu tô lá e que eu sou única, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu acho que é o questionamento que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente também não vai conseguir fazer grandes mudanças, transformações. Às vezes tem uma visão, as pessoas têm uma visão de que a gente venceu, né? E o que é vencer? Isso é um outro debate, eu estou filosofando aqui, está acabando ali o tempo. Mas o que é vencer? Outro dia eu escutei de uma colega que me conhece há muito tempo, do movimento negro, e ela falou assim, Thaís, você venceu, você não está puxando os outros. Eu falei, eu venci em quê? O que é vencer? Eu não estou puxando você aqui. Porque assim, eu hoje não tenho grana para investir em outro projeto. Então, para ela o vencer era eu botar uma grana num projeto que ela queria fazer. Eu não tenho grana para fazer isso. E ela achava que eu tenho. Por quê? Porque a vida no Instagram ela é maravilhosa. No Instagram eu sou uma diva. Mas a vida de verdade não é. Não é assim. No Instagram sejam divas e divos, tá? É muito importante performar isso. Porque é isso que as pessoas querem ver. Então dê o que as pessoas querem ver, conscientes de que aquilo não é verdade. E que aquilo não é, às vezes, nem a verdade do outro que você está vendo. Porque aí volta no negócio da comparação, a gente se sente mal e tal. Então tudo isso, para eu encerrar aqui, eu não estou conseguindo ver ali o tempo, mas... Então, André, 2 minutos, vou passar para a Milena. Eu falo pra caramba, gente. Mas tudo isso para a gente entender a importância do não ser único. E se a gente é único, o que a gente faz? Né? O que a gente faz sendo único? E quando eu sou uma pessoa branca, em um espaço onde não tem nenhum preto, nem o preto único tá ali, o que eu faço? Qual é o meu papel? Eu vou botar para dentro para ter um aqui para poder ser a cota. Amor, entendeu nada, volte 5 casas. Mas assim, o que a gente faz com isso, né, Milena? É complicado, né, Thaís? Eu não queria ser uma pessoa única, acho que eu nunca, sabe? Nunca nem passou por isso na minha cabeça. E quando acontece isso, pelo menos em mim, eu me sinto mal. E talvez por isso surgiu Páginas Pretas Classificadas. Talvez por isso não, por isso surgiu Páginas Pretas Classificadas. Porque a gente eu quero ver na revista, na capa da revista, pequenas empresas, grandes negócios, meu povo lá, estampando as revistas, estampando Notícia Preta, estampando, sabe? A gente precisa dessa representatividade
que nos foi negada durante muitos anos. Porque durante muitos anos, principalmente na minha infância, que eu também sou dos anos 80, eu não via mulheres pretas na TV. Então os programas de TV eram apresentadoras brancas, né? A gente não se via. E hoje a gente quer se ver na TV, quer ver as nossas potencialidades, a gente quer saber quem são as mulheres por trás das tecnologias, por trás da comunicação, quem são as mulheres, os homens pretos que estão construindo essa nova sociedade mais inclusiva, mais diversa e mais bonita nesse sentido também, né? Onde a gente se sinta pertencente e não mais alguma cota, mais uma, sabe? É isso, a gente vai abrir para perguntas agora, que faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos, nosso tempo acabou. Aline, cadê você, minha filha? Salva a gente aqui. Meninas, obrigada pela participação, vocês foram incríveis, extremamente inspiradoras. E a gente agora tem um momento para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para as palestrantes, interagir? Faz perguntas, gente, senão a gente fica aqui com a cara de boa, parece que ninguém gostou da gente. É muito triste essa Todo hora mundo amou, eu tenho certeza, porque eu amei. Vocês são maravilhosas. Então, eu me chamo Débora. Só que eu não ouço a pergunta, gente. Como que Ih, eu não faço? tá ouvindo. Toma. Pode falar? Quer meu fone? Quero. Então, eu me chamo Débora Bessa, eu sou de Cabo Frio, tá? E a gente fez ano passado, eu idealizei uma feira de empreendedorismo feminino, que aconteceu no Caminho de Búzios, com o apoio do Sebrae. E esse ano nós estamos na 2ª edição. E tudo que as duas falaram aí cabe exatamente naquilo que a gente precisa muito ouvir. E não adianta a gente ser único realmente, sabe? O que elas passaram aqui é completamente verdade. Você tem que ouvir, você tem que multiplicar, né, para a coisa fluir. Porque senão realmente não vai. Conseguiu me ouvir? Eu ouvi, ainda estava contando para ela. E assim, a importância de você ter essa ideia de multiplicar, né, de chegar junto, de participar. Porque se você for única, você vai ficar sendo só a única. E não adianta, esse transbordar de vocês é contagiante. Muito bom, muito bom. Obrigada. Eu agradeço as palavras. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho também, né? Porque é através do seu trabalho que a gente potencializa outras empreendedoras que muitas vezes não acreditam nelas mesmas, né? Então é importantíssimo esse trabalho. Parabéns. Bom dia, meninas. Não sei se é bom dia ou se é boa tarde ainda. Bom dia. Tudo que vocês falaram, sim, é motivador. Mas vocês, né, que hoje já estão no topo, né? Já estão chegando aí no topo da caminhada. Mas para a gente que está começando, eu me chamo Janiele, tá? Também sou da caravana de Guaba Grande. E eu tenho uma escola de educação tecnológica e programação para crianças e jovens, né? A gente precisa investir no futuro das crianças já. Não é destinada somente para negros, né? Mas a gente quer alcançar todas as crianças. E se vocês tivessem um negócio como o meu, quais estratégias vocês adotariam? Qual seria a dica para uma pessoa que está começando nessa área? Vocês que já têm uma experiência, né? De criação, de algo que já está em ascensão, né? Eu gostaria de uma estratégia, de uma dica de vocês. Eu tenho uma escola de comunicação, né? Que é a Escola de Comunicação Antirracista. Na verdade, que eu fui atrás de procurar pessoas conhecidas, e conhecida, gente, não quer dizer artista famoso, tá? Isso é importante também. Às vezes a pessoa ela não é popularmente conhecida, mas ela é conhecida no segmento onde você atua. Porque é importante você focar essa visibilidade também. E aí eu fui atrás de pessoas conhecidas dentro do segmento, no meu caso, no segmento de educação. Primeiro, para eu aprender com elas, porque eu montei uma escola sendo jornalista, então eu não tinha como fazer. Para eu aprender com elas e para elas me darem de verdade o caminho das pedras. O Senac, por exemplo, é um dos parceiros da minha escola. E eu fui atrás. Então eu acho que a dica é isso, assim, você identificar dentro do seu... Você trabalha com tecnologia, tem uma empresa que se chama Soul Code. É uma empresa de programação, ela fica em São Paulo, é Carmela Borst, é a dona dessa empresa. A Carmela eu conheci na Expo Favela, ela era uma das mentoras do Expo Favela que eu participei, eu fui finalista do primeiro Expo Favela, teve aquele programa na Globo e tal.
E aí eu conheci ela e ela tem essa escola. É uma pessoa que é legal você se conectar, ela é totalmente acessível. Oi? É para jovens, não é para criança. Interessante. Eu acho que ela não tem criança, mas ela tem um projeto com criança e tal, na casa do Zezinho, que é também lá em São Paulo. Então eu acho que é válido, e é uma mulher branca super aliada. Então eu acho que é válido você procurar, não só ela, mas mulheres nesse perfil que atuam no meio da tecnologia e que dialogam de alguma forma, por exemplo, com o serviço que você presta. E é um trabalho também, ou você está num evento, como eu estava na Expo Favela, ou no LinkedIn, você ir buscando mesmo. É Jamile? Jane, pode chamar de Jane. Jane. Outra dica que eu tenho também seria você buscar profissionais nas mais diversas áreas para fomentar o seu negócio. Então, por exemplo, gestão de negócios, você já fez uma estratégia de marketing, você já desenvolveu a contabilidade. Então, hoje, nesse mês de setembro, a gente está completando um ano, dia 26. A gente iniciou esse projeto desde 2021, mas ano passado que saiu realmente do papel. E assim, de fevereiro, a gente está muito no comecinho, eu preciso de pessoas para estar, né, trabalhando. Eu tenho uma equipe de mulheres, pedagogas, neuropedagogas, criadoras de material, né? E assim, eu sei que a gente ainda não chegou nem no primeiro degrau, mas eu que estou à frente, eu já estou fazendo o desenquadramento, porque de fevereiro até aqui a gente já conseguiu chegar, né, no valor para sair do MEI, que era uma parceria. Então eu acredito que a gente tem um caminho bem bacana pela frente, mas a gente quer acelerar, né? A gente quer acelerar o processo. E por ser uma área muito boa de crescimento, eu estou tentando essas conexões, sabe? Conhecer pessoas que possam ajudar a alavancar, porque eu tenho ideia de franquias. Hoje a gente atua 100% online. Nosso número de alunos vem todos de anúncio, né, digital, a maioria é anúncio, a gente investe nisso. Mas a gente precisa de mais, quanto mais a gente investe, mais a gente cresce. Então uma parceria, né, um sócio investidor é algo que seria muito bacana, entendeu? Sócio investidor vira chefe, hein? Cuidado com esse negócio de sócio investidor. Né? É um babado, eu nunca quis. Tem que ver a porcentagem também. Sócio né? investidor vira chefe, hein? Não, então não quero não. Mas cada... Eu queria trabalhar com uma porcentagem, que nem tipo bolsa de valores, que você tem X, 0, tantos %. Porque vai pegar uma empresa com um desenvolvimento já, a gente não está do zero mais. É um produto validado, então para entrar você tem que investir. E aí você vai investir e você vai ter uma participação nos lucros, né? Jane, você pode também entrar em contato com a gente do Páginas Pretas que a gente auxilia. Quero. Tá? Obrigada, viu? Vocês tocaram num ponto muito bom, as duas. Porque muitas pessoas têm medo de se aproximar e fazer network com pessoas famosas, né? De achar que há interesse. Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser ousado. A gente tira como inspiração vocês duas, né? O não a gente já tem. A gente já nasceu com o não. Né? Então foi muito importante essa colocação de vocês aí, deu uma clareza muito boa, muito boa. O não é certo, ó. Tem exatamente 2 semanas. Eu falei assim, cara, eu preciso de padrinho. A gente tem padrinhos, né? E eu falei assim, eu não vou falar nome. Eu falei, eu preciso de uma bilionária. Não, ninguém vai rir, que é verdade. Aí eu consegui o celular de uma bilionária e o e-mail dela. E eu fico mandando e-mail pra ela. E o WhatsApp, oi querida, tudo bom? Maraná, maraná. Ela não me respondeu até agora. Tem 2 semanas. E ela também não me bloqueou. Não me bloqueou. E uma hora ela vai me responder. Vocês sabiam, gente, que o Gerando Falcões do Edu Lira foi assim que o Edu Lira fez, cara. Ele mandou um e-mail pro Lema e o cara respondeu ele. Então é isso, assim, no máximo ela vai ficar me ignorando, é o máximo que vai acontecer. Assim, um dia eu for num lugar e eu tiver com ela fala, querida, tudo bom, prazer, Thaís Bernardes, acho que você não viu meu e-mail, né, não deve ter ficado perdido. Então, como eu falei pra você, eu vou seguir o baile, gente, porque é assim, entendeu? Thaís, olha, então eu vou te dar uma dica bem legal que tem funcionado muito comigo, o poder da visualização. Quando a gente visualiza algo acontecendo, assim como o negativo acontece, né, e a gente se afasta de pessoas tóxicas, o positivo também acontece. É impressionante quando você visualiza tanto aquilo ali, tem a ver com fé também, né? Mas que você visualiza
essa mulher vai te atender e vai ser positivo. Mas qual o seu nome mesmo? Débora. Débora. O aplicativo, quando o aplicativo surgiu, o Páginas Pretas Classificadas, eu não tinha um centavo no bolso, eu visualizei o aplicativo. E aí o aplicativo aconteceu porque o meu sócio, ele é o desenvolvedor do aplicativo. Então, eu acredito, por isso que eu falei aqui, eu acredito muito na espiritualidade. E quando você vê, eu enxergava o aplicativo, eu me enxergava na Zona Sul buscando um empreendimento no mapa. E hoje o aplicativo tem um mapa onde a gente localiza empreendedores pretos em todo o Brasil. Então foi a partir desse seu relato, né, que eu penso assim, eu ajo assim e aconteceu. Eu acho que é por isso que eu tô tão empolgada. Porque depois eu vou passar para vocês a minha história, depois com calma. Eu comecei com um carrinho de supermercado, uma panela de pressão e um caldo. Hoje o meu restaurante é uma potência gigante em Cabo Frio, no caminho de Búzios. Eu vou abrir agora a segunda unidade no Peró. E tem essa feira aí que tá bombando e vai ser muito bom. E quem sabe, né, vocês vão poder participar com a gente. Arrasou, parabéns. Viu, gente? Ó, é o quê? É fé, criatividade, cara de pau. É um pouquinho de tudo. É um mix. É um mix. E não ter vergonha. Oi, então. Eu sou nova, tenho 14 anos. Eu vim aqui mais para me inspirar em vocês. E esse negócio que vocês falaram sobre a gente não ser único me motivou tanto, porque eu tenho um sonho de ser nutricionista e ter o meu próprio negócio, sabe? Não depender da rede pública. Então, a minha mãe sempre fala, nossa, Karen, mas é uma concorrência tão grande, você não pensa em ter uma coisa que você pode ser única. Mas nisso que vocês falaram, quando a gente pode ser única, é tão ruim, é tão bom a gente ter variedades, ter mais pessoas do nosso lado, e vocês me motivaram muito a ter o meu próprio negócio. Então eu fiquei muito feliz. Eu não sei falar assim direito, mas eu me emocionei com a palestra de vocês, me motivaram bastante. É isso. Ai, que linda, muito sucesso. Palmas para ela. Karen, eu que ganhei meu dia, porque só de eu sair de casa, eu vim até aqui, ter uma menina de 14 anos que, enfim, que se sentiu tocada pelo que eu falei. Eu acho que eu já ganhei o meu dia e a minha semana, porque é isso que faz, é isso que dá sentido, é isso que dá sentido ao que eu faço, sabe? Então, obrigada. É isso que é o network, né, Thaís? Olá, meninas, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Já vou fazer meu network aqui rapidamente. Então, eu trabalho com marketing digital, né? Tenho uma página na internet que é Ludias Marketing Digital. E aí, assim, eu vi vocês falarem, né, referente... Eu conheço o trabalho de vocês, conheço a página, né? Eu sou gaúcha, moro no Rio de Janeiro há 6 anos, né? E durante 15 anos eu sempre empreendi, assim, né? Minha primeira formação, ela vem dentro da educação física. Quando eu tive um filho, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Né? Então, imagina, você passa 15 anos fazendo algo, né? E aí, como é que faz agora, né? Bebê pequeno, enfim. E aí veio junto outras questões. Mas eu fui, acreditei, né? Entrei dentro dessa área de marketing. E está sendo ótimo, assim. Está sendo inspirador, renovador. E aí eu passei por uma questão, assim, porque quando a gente tem um filho, a gente às vezes quer um pouquinho mais de segurança, né? E aí eu recebi uma proposta para trabalhar a CLT, e eu fui. Trabalhei numa empresa durante 10 meses e fiquei totalmente doente. Né? Então, o que eu quero dizer, assim, foi muito bom financeiramente, mas em compensação psicologicamente foi adoecedor, né? E aí eu me conectei novamente, porque eu também acredito muito na espiritualidade, né? E acredito muito na questão do propósito, né? Então, eu acho que quando a gente faz um trabalho com propósito, com fé, as coisas acontecem, né? As pessoas se conectam, as coisas aparecem, a gente vai na cara de pau mesmo pedir ajuda, né? Né? Tipo, isso aconteceu há uns 2 meses, mais ou menos. E aí apareceu uma amiga minha do Sul, também precisando de ajuda. Eu falei, cara, vem aqui pra casa. Enfim, a gente se junta, né? E ela é tatuadora, uma área totalmente diferente da minha. E aí eu falei, cara, vamos que eu vou te ajudar aí nessa área do marketing e tal. E aí eu falei com outro amigo que eu sabia que tinha uma questão de tatuagem. E aí ele me indicou para um cara.
E aí eu fui, a gente foi, marcou uma reunião com o cara para ver se a gente conseguiu uma parceria com o estúdio dele para ela trabalhar e pra gente montar um curso. E aí a gente foi, conversou com o cara, sabe quando você sai de casa que você nem se arruma, assim, tipo, tem um vestido e tal. Cheguei, fiquei atiradona no sofá, conversando, eu falei pra ele, ó, cara, o que a gente pode te dar é 20% e tal, lá. Eu falei, eu vi que você é uma pessoa conhecida na área, mas realmente eu nem tinha pesquisado, foi algo rápido, assim, né? E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui ver quem era o cara que eu estava conversando, é um cara super conhecido nesse mundo, né? O cara, pra vocês terem uma ideia, ele já tatuou a Lady Gaga. E eu tinha, assim, tem 40 anos de experiência na área. E aí eu falei pra ela, cara, só pode ser o sagrado, assim, né? E aí eu falei, cara, o que eu tenho pra te oferecer é isso. Ele falou, tudo bem. E deu certo, né? Então, assim, eu acho que é isso, que é tentar, que é ir na cara de pau, né? Que é escutar, assim, as pessoas que já estão na área, que têm mais experiência, né? Fiquei muito feliz aqui quando eu cheguei e vi muitos jovens, né? Eu falei, gente, tô me sentindo a tia. Mas é isso, eu acho que é energia, é troca, né? Eles vão trazer pra gente e a gente também vai trocar com eles. E era isso, gostaria de agradecer e obrigada. Parabéns. Obrigada, irmã. Valeu. Parabéns, sucesso.